Olá pessoal, a graça e a paz do Senhor para todos. Em primeiro lugar, já quero pedir aos irmãos que se inscreva, compartilhe com seus amigos, colegas, família, em nome do Senhor Jesus. E hoje nós vamos dar início ao próximo salmo, que é o salmo número 2. Esse salmo ele tem em duas traduções. No começozinho do salmo ele vai falar a rebelião das nações e a vitória do Messias, o rei escolhido por Deus. Louvado é o nome de Jesus. Então vamos começar. Vamos ler. Eu quero ler em uma tradução atual para ficar melhor, para que os irmãos possam entender sobre esse salmo, a importância dele para nossas vidas, em nome de Jesus. Diz assim, o salmo número 2: porque as nações pagãs planejam revoltar-se, porque os povos fazem plano tão tolos. Os seus reis se preparam e os seus governantes fazem plano contra Deus, o Senhor, e o rei que ele escolheu. Esses rebeldes dizem: vamos nos livrar do domínio deles, acabemos com o poder que ele tem sobre nós. Louvado é o nome de Jesus. Glória a Deus. Sobre nós. Versículo 4. Do seu trono lá no céu, o Senhor ri e zomba deles. Então muito irado, ele os ameaça e os assusta com o seu furor. Ele disse: já coloquei o meu rei no trono, lá em Sião, o meu monte santo. O rei disse: anunciarei o que o Senhor afirmou. O Senhor me disse: você é meu filho. Hoje eu me tornarei seu pai. Peça, e eu lhe darei todas as nações do mundo, o mundo inteiro será seu. Como uma barra de ferro, você a quebrará e as fará em pedaços, como se fossem postes de barro. Agora escute, ó reis, preste atenção, autoridades, adorem o Senhor com temor, tremam e se ajoelhem diante dele. Senão ele ficará irado logo e vocês morrerão. Felizes são aqueles que buscam a proteção de Deus. Louvado é o nome de Jesus. Esse salmo, eu estudei um pouco sobre esse salmo e ele fala em 4 etapas. A primeira, do versículo 1 ao 3, vai falar sobre a rebelião humana contra Deus e o seu ungido. A segunda parte, do versículo 4 ao 5, vai falar sobre a resposta do Senhor à rebelião dos ímpios e o estabelecimento do rei messiânico. O quarto etapa vai falar sobre o governo divino, que é o versículo 7 ao 9.
E a última etapa vai falar sobre a responsabilidade humana diante da soberania divina. Versículo 10 ao 12. Então esse salmo ele vai falar sobre a rebelião contra Deus e o seu ungido, a qual eu falei. E eu quero ler aqui algo muito interessante para os irmãos, que diz assim: a humanidade tem tramado deixar Deus de lado desde o início. Ou seja, nesse salmo messiânico, as nações foram alertadas a servir a Deus, porque o julgamento final tinha sido confiado a Cristo, nosso Senhor e Salvador. É Ele que vai vir julgar no juízo final. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. O rei, quando fala o rei que ele escolheu, traduzido no hebraico, significa Messias. E Messias significa escolhido. O termo hebraico, é Messias, o que significa escolhido. Então Jesus ele veio, morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Está sentado à direita do Deus Pai Todo-Poderoso. É o sumo sacerdote, o que vai vir. Mas aqui a palavra vai falar sobre a rebelião humana contra Deus e o seu ungido. Nós sabemos que quando Jesus ele veio e quando Jesus começou a pregar, quando Jesus começou a falar sobre o reino, muitos fariseus, muitos começaram a se levantar contra o nosso Senhor, porque ele estava falando a verdade. Então começou a rebelião contra Deus e o seu ungido. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, a qual a palavra do Senhor, aleluia, ela fala, aleluia, sobre em 2 Pedro, no capítulo 2 e no versículo 17, no capítulo 2 e no versículo 17. Esses falsos mestres são como poços sem água e como nuvens levantadas pelo vento. Deus reservou para eles um lugar nas mais profunda escuridão. Se você continuar, você vai entender. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. A qual em Isaías 40, do versículo 12 ao 15, mas o versículo 15, uma partezinha do versículo, vai dizer assim, vai falar sobre a grandeza de Deus de Israel. E vai falar, um Deus que vê as nações como uma gota de água num balde. Se você continuar, você vai entender a palavra. Então esse salmo ele é muito forte. Esse salmo ele é dividido, a qual eu falei, a rebelião humana contra Deus e o seu ungido, a resposta do Senhor à rebelião dos ímpios, e a estabelecimento do reino messiânico. Então vem a resposta e o governo divino e a responsabilidade humana diante da soberania de Deus. Então eles são divididos em 4 etapas. E esse salmo ele é muito forte. E eu lendo ele no finalzinho, no versículo 12, a parte B do versículo vai dizer: felizes são aqueles que buscam a proteção de Deus. Então, quando nós passamos a buscar a proteção de Deus, o Senhor ele passa a nos proteger, a nos cobrir com as suas asas, onde vai falar no Salmo 91 que é a sombra do Onipotente,
nós descansaremos na sombra do Onipotente, e nem o mal te sucederá, e nem praga alguma chegará à tua tenda, se nós estivermos debaixo dessa proteção. Então felizes são aqueles que buscam a proteção de Deus. É a palavra-chave desse salmo para nossas vidas hoje. Então, por que fala no final feliz são aqueles que buscam a proteção de Deus? Porque muitos hoje, não fazendo exceção de pessoas, nem julgando, porque só quem pode julgar no juízo final vai ser o Senhor nosso Salvador. E o inimigo das nossas almas, ele nos acusa, mas nós temos um advogado fiel. Então, muitos procuram soluções, procuram homens, procuram vários tipos de segurança, mas felizes são aqueles que buscam a proteção de Deus. Muitos buscam proteção em entidades, muitos buscam proteção em vários outros tipos de coisas, de áreas, mas a maior proteção vem do nosso Senhor Salvador. Então esse salmo, ele é muito forte, ele é muito maravilhoso. Ele fala sobre o reino, ele fala sobre a rebelião humana, mas também fala a resposta do nosso Senhor contra a rebelião do povo. Então esse salmo eu deixo para que os irmãos venham meditar nessa palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus. Então essa é a palavra, e que nós venhamos ser bem-aventurados e venhamos ser felizes. São aqueles que buscam a proteção de Deus. Então busque a sua proteção no Senhor Jesus Cristo. Não coloque a sua confiança em coisas materiais. Não coloque a sua confiança naquilo que você acha que vai lhe proteger, porque realmente quem lhe protege é Deus, é o Senhor, o Rei dos Reis, o Messias, o que veio e voltará para buscar uma igreja remida, lavada, e a igreja que estiver perseverante. Amém? Fique na paz do Senhor, nosso Senhor Salvador, e em nome de Jesus, mais uma vez, já peço aos irmãos que se inscrevam no canal, compartilhe, dê o seu like em nome de Jesus. E o próximo vou estar lançando outro salmo, porque esse salmo ele é muito forte. Medite ele em casa, nas escrituras, porque a palavra do Senhor vai falar que no salmo a qual eu falei, no salmo 1, vai dizer que antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então tenha um prazer, medite nas escrituras, de dia e de noite, tire um tempo para Jesus, coloque ele à sua frente, em nome do Senhor Jesus. Amém? Até a próxima, que Jesus Cristo abençoe a cada um, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu creio que o Senhor, ele vai falar contigo através dessa palavra. Amém? A paz do Senhor e até a próxima. Glória a Deus.